dia de manifestação. Desta vez, motoristas de van vão para as ruas de Sorocaba. A gente precisa trabalhar, somos empresas, pagamos impostos, temos CNPJ, então a gente precisa do trabalho. No setor de telefonia também teve protesto. Eu e meu esposo, nós sobrevivíamos de Telex Free. Furtos de carros só neste ano somam mais de 1.300 ocorrências em Sorocaba. Esses pequenos cuidados, eles evitam que a gente tenha que recuperar depois. Estudante de Direito ganha ação na Justiça, escreve processo em forma de poema e conquista a juíza. Minha amiga é uma anta. Esta é a campanha que Sorocaba realiza para preservar o animal. Olá, boa noite. Começo a edição de hoje com um alerta. Sabe a frase, a ocasião faz o ladrão? Então, uma vítima teve mais de R$2.000 em joias, além de aparelhos eletrônicos furtados. Os produtos estavam dentro de um carro no bairro Santa Terezinha, em Sorocaba. Objetos valiosos não devem ter uma exposição como essa. Saiba que só neste ano foram registradas mais de 1.300 ocorrências deste tipo na cidade. Foram 15 dias de prejuízos financeiros e emocional. Primeiro, um carro foi furtado. Menos mal, Luiz tinha seguro. O seguro é um mal necessário. Às vezes você paga o seguro aí 10 anos e nunca usa, mas nesse momento foi indispensável, foi aí em prazo de 20 dias eu tinha resolvido, o seguro já tinha me ressarcido, eu já tinha resolvido. 2 semanas depois, olha o que fizeram com outro carro do jornalista. Arrombaram e levaram rádio e dinheiro. O índice de furto e roubo de veículos cresceu em Sorocaba. De janeiro a junho deste ano, foram 1.354 furtos na cidade, quase 7% a mais do que o registrado no mesmo período de 2012. Os roubos também subiram. No primeiro semestre de 2013 foram 401 contra 262 nos 6 primeiros meses do ano passado, número mais de 50% maior. Intensificarem mais o patrulhamento nessas regiões onde ocorre maior número de roubos, para ver se consegue amenizar isso daí. Pois é, o número de furtos e roubos de veículos realmente cresceu nos últimos tempos. As estatísticas provam isso. Só que muitas vezes o que ajuda o índice a crescer é a nossa atitude da população na hora de estacionar o carro. E a gente vai provar. Convidamos o comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar de Sorocaba para dar uma volta pelo centro. E em menos de 3 minutos, veja o que encontramos. Um carro totalmente aberto. O dono estava pertinho, a menos de 15 metros do veículo. Estava do lado aqui, do carro aqui mesmo, aqui. No orelhão ali, eu fui só no orelhão. Depois furta? Vai reclamar, vai reclamar. Esses pequenos cuidados, eles evitam que a gente tenha que recuperar depois. Aqui outro caso, janelas abertas, o dono também estava perto e confiante no trabalho da polícia. Tem que confiar que é seguro, porque tem o pessoal da polícia por perto, então você tem que confiar no pessoal, mas seguro não é, né? Mas para atrair o bandido, o carro não precisa estar aberto não. Bolsas e sacolas à mostra também chamam um ladrão. Outra dica é retirar o rádio e objetos de valor. Uma distração também pode ser perigosa. Nesse caso, o dono do veículo esqueceu uma das janelas semi-abertas. Mais um caso de quem não acredita no azar, né? Quem não acredita no azar e depois vai querer culpar alguém. Mas veja que está aberto aqui, cabe um braço inteiro aqui. É só destravar aqui dentro, entrar e levar o carro embora. Apesar do puxão de orelha aos motoristas, o capitão lembra que a polícia trabalha para combater o crime. Por isso é importante a formulação de boletins de ocorrência. E é importante que as pessoas registrem os BOs quando aconteça alguma coisa, porque isso entra numa estatística e nós trabalhamos em função disso. Justamente o direcionamento do policiamento, ele é feito com base nas estatísticas. Só no mês de julho, 113 veículos furtados foram recuperados. Mais de 6.600 foram fiscalizados. Com isso, 152 prisões foram feitas. O problema é que muitas vezes esse ladrão volta às ruas. E não é que a polícia prende e a polícia solta. A nossa legislação permite lacunas, existem lacunas em nossa legislação que permite que o advogado, com base nessas lacunas, consiga fazer com que o indivíduo fique solto. Infelizmente, ele está certo. Um susto. Motorista de ônibus perde o controle e invade uma casa no bairro Rabiteto, na zona norte de Sorocaba.
O acidente aconteceu às 5 horas da manhã. O motorista perdeu o controle e o veículo destruiu o portão e a parede de um dos cômodos. 4 pessoas estavam na casa na hora do acidente. 2 tiveram ferimentos leves, entre elas o filho de Rosemary, que se recuperava de um acidente. E ele não conseguia sair de baixo, né? Ele não consegue sentar ainda. Aí foi que eu tirei. Eu e minha nora tiramos os brocos tudo de cima dele, que ele estava sufocado. Apesar dos estragos, depois de meia hora, o motorista conseguiu tirar o ônibus, sem ajuda de guincho. O quarto foi interditado pela Defesa Civil e a família deve receber auxílio da Assistência Social de Sorocaba. Eu peço que a empresa, se responsabilize por isso daqui. Nós entramos em contato com a empresa de ônibus que, por meio de nota, informou que espera a perícia técnica para divulgar os motivos do acidente. A empresa diz ainda que vai dar assistência necessária à família. Mais um dia de manifestação. Desta vez, o protesto foi dos motoristas de van de Sorocaba e região. Eles passaram pela Raposo Tavares, Avenida Dom Aguirre e Reinaldo Mendes. Veja. Os micro-ônibus ficaram concentrados no Parque das Águas. O protesto pacífico é contra uma determinação da Artesp, a agência de transporte do estado de São Paulo, que proíbe que passageiros utilizem vans em rodovias estaduais. A gente precisa trabalhar, somos empresas, pagamos impostos, temos CNPJ, então a gente precisa do trabalho. O Sindicato das Empresas de Transporte, Locação e Fretamento do Estado pede atenção das autoridades para outros itens. Liberação de veículos com arrendamento mercantil ou leasing para realizar o transporte fretado de passageiros. Registro das vans junto à NTT para exploração do transporte fretado de passageiros. E a liberação da pista da Rodovia dos Imigrantes para as vans, que realizam o transporte de passageiros por fretamento e locação rumo ao litoral paulista. A categoria havia realizado protesto com o mesmo objetivo em janeiro do ano passado. Na Câmara, dirigentes do sindicato e motoristas se reuniram com vereadores da Comissão de Transporte. Durante o encontro, ficou definida uma reunião às 9h30 da manhã desta quarta-feira com Renato Gianola, diretor da Urbis e presidente do Fórum Nacional de Transporte. E ainda falando em manifestação, trabalhadores de uma empresa de telefonia estiveram ontem à noite aqui na frente da emissora. Eles não aceitam uma determinação judicial que os impede de trabalhar há mais de um mês. Os manifestantes bloquearam a rua Professor Dirceu Ferreira da Silva, em frente à sede da TV Sorocaba SBT. Eles são contra a decisão da juíza Thaís Borges, do estado do Acre, em 18 de junho, que considerou que a empresa Telex Free trabalha em formato de pirâmide financeira, modelo caracterizado como fraude e muitas vezes mascarado sob o sistema de marketing multinível, o que, segundo os protestantes, não é verdade. Telex Free é um produto digital, é o futuro daqui para frente. Tem um contrato que a empresa nos dá de 1 ano, temos um limite de trabalho. Nesse 1 ano, o que a gente ganhou, ganhou. O que não ganhou, nós renovamos. Deixamos bem claro, se for critério de cada divulgador. Nós somos divulgadores independentes. A empresa Telex Free chegou ao Brasil em fevereiro do ano passado e trabalha com o sistema VoIP de telefonia gratuita. Desde o mês passado, os divulgadores da empresa não podem mais distribuir o produto. Eu e meu esposo, nós sobrevivíamos de Telex Free. E já tem mais de um mês que a Telex Free está parada, meu marido teve que voltar a trabalhar. Está fazendo bico até ver quando a Telex Free volta. Ainda de acordo com os manifestantes, a empresa teria pago mais de 200 milhões de reais aos cofres públicos em impostos. O que revolta mais é que a decisão do judiciário teria sido tomada antes do término das investigações. A juíza, ela teve a infelicidade de ter uma liminar sem ter pesquisado a empresa, sem ter visto a sustentabilidade da empresa. Então ela está pré-julgando. Sendo que a Constituição no Brasil, você não pode prender ou julgar enquanto não for provado. Jaqueline Gomes da Silva é a nova secretária da Cultura e Lazer de Sorocaba. Ela exercia a função de diretora de lazer. A prefeitura, em nota, destaca que Jaqueline passa a ser a 3ª mulher a ocupar uma cadeira no alto escalão do atual governo. Eu ainda acho pouco, prefeito. E falando nele, Antônio Carlos Parnunzio e mais 12 vereadores, neste momento, discutem um projeto de reforma administrativa do Executivo.
E falando de mudanças em Sorocaba, o Grupo Antissequestro e a Delegacia de Investigações Gerais da cidade vão se juntar. A decisão é do delegado seccional Marcelo Carriel. As unidades vão formar uma superdelegacia com 4 delegados e mais policiais. A data para a unificação ainda não foi definida. Uma comissão criada pela Câmara dos Vereadores de Itapetininga deve apurar supostas denúncias contra a atual administração da cidade. O documento, que foi lido durante a sessão de ontem, pede a cassação do prefeito Luiz de Fiore. As denúncias foram protocoladas por uma moradora da cidade. A CPI tem 90 dias para avaliar as provas. Para rimar é preciso habilidade. Um estudante de direito usou a criatividade. Bolou uma forma de resolver o seu problema, transformou o seu processo civil em um poema. Adriano cursa o 4º ano de Direito e entrou com uma ação na Justiça contra uma instituição financeira por cobrança abusiva. Bom, até aí, nenhuma novidade no campo jurídico. Diferente mesmo foi a forma como ele elaborou a petição. Não foram só os livros de legislação ou direito do consumidor que o estudante pesquisou para preparar a ação. Ele foi buscar inspiração em obras literárias, na poesia. O juiz ele não é só uma máquina de julgar, que é um ser humano que também é sensível à causa do cidadão, principalmente no Juizado Especial Civil, onde me permitiu que eu fizesse dessa forma. Ao todo, são 10 páginas de versos e rimas que Adriano usou para expressar a indignação com a falta de diálogo da empresa. Logo no começo do documento, ou melhor, na primeira estrofe, ele pede uma licença poética ao juiz. O que foi mais difícil de rimar? Eu acho que na hora de você combinar os artigos da lei, porque são artigos, são números, então você fazer números rimar com palavras fica um pouco difícil. Em alguns momentos, para citar leis, usa outro recurso, cita o rodapé da página. O estudante garante que não levou mais de 1 hora para escrever o processo poema. Diferente dos trovadores, não decorou o texto, mas lembra de cabeça um verso do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, que ele declama agora pra gente. Se o juiz é juiz, ele tem que ficar do lado de quem está do lado da justiça. Mas como saber quem está do lado da justiça? Se o juiz é juiz, a justiça lhe diz. De acordo com o coordenador de Direito da faculdade em que Adriano estuda, apesar de ser uma medida diferenciada para entrar com uma ação, a solução é válida. Não é comum, mas é aceito nos nossos dias. E não é que ele ganhou a ação, ainda cabe recurso, mas o Juizado Especial da Vara Cível julgou o processo procedente. Na conclusão, a juíza não comenta a poética, só o mérito. Só para formalizar o preto no branco. Quase formado, Adriano não pretende desistir da advocacia para se tornar poeta. A minha área é o direito, eu pretendo inicialmente advogar, futuramente, quem sabe, aí um concurso público, mas de início advogar. E a poesia, já de algum tempo, é só um hobby mesmo. E agora eu vou ler como o estudante termina seu processo. Em suma, nobre juiz, era o que tinha a expor, disponho-me a esclarecer ademais, se assim necessário for. Parabéns, Adriano, pela criatividade. O irmão do Silvio Santos esteve hoje na TV Sorocaba SBT, acompanhado do filho Daniel Abravanel, que é diretor do SBT. Recebidos pela diretora regional da emissora, Tânia Pavlovski, Henrique Abravanel e o filho Daniel Abravanel fizeram questão de conhecer os estúdios da TV Sorocaba SBT. Muito importante, porque eu acho que o SBT, se não tiver as afiliadas, também não tem como divulgar sua programação. Após a visita, estavam com o horário agendado com o prefeito de Sorocaba. A proximidade da cidade com a capital atrai para novos investimentos. Agora, dia 29 de agosto, vai fazer 18 anos que eu tenho um Aras aqui, perto da onde a Toyota construiu a sua fábrica. Então, eu estou desenvolvendo um projeto para a construção de galpões para locação. Um incêndio atingiu área nativa de plantações de eucaliptos da Serra do Japi, em Jundiaí. Segundo a Guarda Municipal, a área fica atrás do campus da Faculdade Anchieta. 4 viaturas da Guarda Municipal e 2 do Corpo de Bombeiros estiveram no local para conter as chamas. A Guarda não descarta do incêndio ter sido criminoso. Também em Jundiaí, um balão com aproximadamente 4 metros de altura foi apreendido próximo ao bairro Ponte São João. A Guarda Municipal acompanhou o objeto pela central de monitoramento e durante a queda a tocha havia se apagado, evitando assim uma tragédia.
E o tempo continua seco e a quarta-feira deve ser de sol. Em Sorocaba, os termômetros registram mínima de 14 e máxima de 29 graus. Confira agora como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Pilar do Sul, as temperaturas variam entre 13 e 28 graus. Tatuí registra máxima de 30. Em Itu, mínima de 14 e máxima de 29 graus. Mesma previsão para Cerquilho. Especialista mostra que orquídeas podem ser cultivadas em ambientes fechados. Vamos ver? Não existe um tipo só. As orquídeas são tão diferentes entre si que nem parecem a mesma planta. Com tanta variedade, este orquidófilo separou algumas para quem deseja enfeitar apartamentos e escritórios. Vai depender do ambiente e da experiência do florista. Para escritório, geralmente nós utilizamos Phalaenopsis, uma planta mais durável e mais barata. É uma planta mais comercial. Se no apartamento ele tem uma sacada grande, podemos ter uma Vanda tricolor, uma planta mais robusta, levando em conta que tem que se estudar o ambiente. Para quem pensa em cultivá-las já durante o inverno, a dica é adquirir essa espécie aqui, Cymbidium, que fica mais florida no frio. Claro, é bom ter alguns cuidados especiais. Mesmo para aquela que é típica de florada para o inverno, precisa se reduzir a quantidade de água. Vendo em vista que depende de onde ele está morando. Lugar com a temperatura muito baixa, acaba congelando as raízes. Então você precisa ter cuidado nisso. E para enfeitar o ambiente, tem orquídeas para todos os bolsos. Para começar, desde R$ 5,00 a R$ 20,00 até R$ 3.000. Minha amiga é uma anta. Calma, não estou xingando ninguém. Este é o nome dado à campanha de Sorocaba que preserva o mamífero. A espécie tem sumido cada vez mais das florestas brasileiras. Entre os mamíferos silvestres do Brasil, a anta é o maior. Tem mais de 2 metros de comprimento, mais de 1 metro de altura e pesa até 250 quilos. É um animal inteligente, é um animal importantíssimo, ele é considerado um animal jardineiro, porque a anta se alimenta de frutas e depois dispersa essas sementes pela mata. Por causa do desmatamento e da caça predatória, o animal será inserido nos programas de educação ambiental dos zoológicos brasileiros. A campanha começou no Quinzinho de Barros, em Sorocaba. Nesta campanha nacional que está sendo lançada aqui, trazer mais amigos para a anta, né? Ela precisa de mais pessoas que entendam do seu habitat, das suas necessidades, da sua sensibilidade, da sua importância, para que a gente tenha uma campanha de proteção deste animal. Existem somente 4 espécies de anta no mundo todo e apenas uma delas é brasileira. Para conscientizar na preservação da espécie, o lançamento da campanha reuniu 80 alunos da Escola Estadual Altamir Gonçalves de Sorocaba, tratadores, veterinários e educadores ambientais de 15 zoológicos de outras cidades também receberam as informações. O Noite Cidade termina aqui. Assista agora ao SBT Brasil. Amanhã cedinho, às 7 horas, confira Noite Cidade Manhã com o Fernando Matos. Tenha uma excelente noite.